Sejam bem-vindos ao 14º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, o capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivemos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo. O que vamos dizer agora? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. O próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei o que acontece comigo. É isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz!
Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. A nossa natureza humana é pecaminosa. É por isso que Paulo fala tanto da lei, e é tão difícil de entender, tão estranho de escutar Paulo falando, como se a lei fosse ruim. Mas na verdade o que é ruim é o pecado que habita em nós, o pecado que nos escraviza. E aí nós temos a lei, mas nós não somos capazes de cumpri-la, não somos. E Deus é perfeito, Deus sabe disso, por isso Ele nos deu a lei, mas Ele também nos deu o seu único Filho, porque Ele sabia que nós não éramos capazes de cumprir a lei. E Jesus se vai, e sabendo que não éramos capazes, Ele diz: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe que nós precisamos. E aí Paulo, que passou tudo o que passou, que fez tudo o que fez, que trouxe a Igreja de Cristo, que converteu tantas pessoas e que está aqui marcado em tantos livros. Então essa pessoa grandiosa que foi Paulo, olha aqui para nós e diz: eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Quero fazer o bem, mas não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então às vezes nós nos julgamos tanto, né? Nos preocupamos tanto, mas... E aí às vezes olhamos para o próximo e pensamos que a grama do outro é mais verde, né? Fulano não deve pecar. Isso não existe. Isso não existe, porque a nossa natureza é igual. Os santos também pecaram, mas eles foram forjando, assim como Paulo foi forjado, e buscaram incansavelmente o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos transforma. Então você vê Paulo falando, né, dessa luta, dessa batalha contra essa natureza pecaminosa que o puxa para baixo, que o faz fazer o mal que ele não quer. E é por isso que ele passou tantos versículos falando sobre a lei, para que fique claro na nossa cabeça que a lei não é errada, mas a lei por si só não nos serve não porque a lei é errada, mas porque nós somos incapazes de cumprir essa lei, porque o pecado nos puxa, porque somos escravos do pecado. Mas quando Jesus vem, se nós pedimos o seu Espírito Santo, se nós nos rendemos no seu Espírito Santo, nós morremos para o pecado, morremos para a lei. Não porque não iremos mais viver a lei, não é isso, mas porque nós passamos dela. Quando vivemos no Espírito Santo, nós conseguimos cumpri-la, nós conseguimos vivê-la, porque já não somos mais escravos do pecado. Então a lei por si só, ela não basta, ela mata. Não porque a lei mata, mas porque o pecado mata, e ele se usa da própria lei. E o Espírito Santo é capaz de nos conduzir nesse caminho de perfeição, nesse caminho de santidade que Jesus nos pede, que nós não somos capazes, não somos, mas o Espírito nos faz capazes. Então busquemos o Espírito Santo de Deus, incansavelmente, o tempo todo, porque esquecemos
esquecemos que precisamos. E aí quando a gente lembra que precisa, porque já é tarde demais. Porque já ficou tudo muito sujo. E aí não tem como não ver a sujeira em volta. E aí eu me lembro, poxa vida, preciso do Espírito Santo de Deus. E é assim, e nós caímos, e nós falhamos, então vamos nos lembrar que nós precisamos do Espírito Santo de Deus o tempo todo.